O Éden perdido. A saga de Adão e Eva. No livro do Gênesis, Deus cria Adão, o primeiro homem, do barro e sopra nele o fôlego da vida. Ele coloca Adão no jardim do Éden, um paraíso terrestre, onde lhe dá autoridade sobre todas as criaturas e lhe dá uma única proibição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, Deus cria Eva, a primeira mulher, de uma costela de Adão. Eles vivem felizes no Éden até que a serpente, que é identificada mais tarde como Satanás, persuade Eva a comer o fruto proibido. Eva, tentada pela promessa de conhecimento, come do fruto e dá também a Adão, que também come. Após comerem o fruto, eles percebem sua nudez e sentem vergonha, então eles se cobrem com folhas de figueira. Deus, que havia advertido contra comer do fruto, os confronta e os expulsa do jardim do Éden, amaldiçoando-os e impondo consequências, como trabalho árduo para Adão e dores no parto para Eva. Essa história é vista por muitos como uma explicação para a origem do pecado, da mortalidade e da separação entre Deus e a humanidade, mas também contém elementos simbólicos e morais sobre tentação, desobediência e responsabilidade. Depois de serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva enfrentam as consequências de sua desobediência. Eles experimentam a dor, o sofrimento e a luta para sobreviver fora do paraíso. No entanto, Deus não os abandona completamente. Ele os cobre com túnicas de pele, simbolizando sua provisão e cuidado, e promete um Redentor que virá para restaurar a relação entre Deus e a humanidade. Adão e Eva então começam uma nova vida fora do Éden, onde eles têm filhos. Caim. Ele foi o primogênito de Adão e Eva e é conhecido por ter cometido o primeiro assassinato na história humana, matando seu irmão Abel por inveja. Abel, o segundo filho de Adão e Eva, é famoso por ter sido um pastor justo, cujas oferendas agradaram a Deus. Ele foi morto por seu irmão Caim em um ato de ciúmes e raiva. 7. Ele é mencionado como o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. 7 é destacado na narrativa bíblica como o ancestral de muitas linhagens humanas, incluindo aquelas que eventualmente levaram à linhagem de Jesus Cristo. Além desses 3 filhos, a Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, mas seus nomes não são especificados. Através desses filhos e filhas, a humanidade se multiplicou e se espalhou pela terra, conforme narrado na tradição bíblica. Essa história não apenas narra o começo da humanidade, mas também levanta questões sobre o livre-arbítrio, o papel do mal, a natureza da redenção e a relação entre Deus e o homem. Após o incidente envolvendo Caim e Abel, Adão e Eva continuam a ter filhos e filhas, expandindo assim a população humana na Terra. A narrativa bíblica segue principalmente a linhagem de Adão através de Sete, outro filho de Adão e Eva, que é visto como o antepassado de muitos povos. Ao longo das gerações, a humanidade se afasta cada vez mais de Deus, culminando na história do dilúvio, onde Deus decide destruir a humanidade pecadora, mas salva Noé e sua família, que são vistos como justos. Adão e Eva, como os primeiros seres humanos criados por Deus, são frequentemente vistos como figuras arquetípicas que representam a experiência humana de tentação, queda e redenção. Sua história continua a ter influência sobre a teologia, a moral e a cultura até os dias de hoje. Apesar da queda de Adão e Eva e dos desafios enfrentados pela humanidade ao longo da história, a narrativa bíblica também contém promessas de redenção e restauração. Essas promessas culminam na vinda de Jesus Cristo, que é visto como o Redentor que reconcilia a humanidade com Deus, oferecendo perdão e salvação para aqueles que creem nele. Essa mensagem de esperança e redenção é considerada uma parte central da fé cristã, derivada das histórias e ensinamentos encontrados nas Escrituras, incluindo a história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva continua a ser estudada, interpretada e debatida por teólogos, estudiosos religiosos e fiéis ao redor do mundo, tanto dentro do contexto religioso quanto em campos acadêmicos. Ela serve como uma base para entender a condição humana, o papel do pecado e a busca pela salvação, além de oferecer insights sobre questões éticas, morais e filosóficas fundamentais. Essa história também levanta questões sobre a natureza do mal, da liberdade humana e da responsabilidade moral, estimulando reflexões profundas sobre o propósito e o destino da humanidade. Como resultado, a narrativa de Adão e Eva continua a ser uma fonte de inspiração e contemplação para pessoas de diversas crenças e perspectivas ao redor do mundo.
A história de Adão e Eva serve como um ponto de partida fundamental na teologia cristã, influenciando a compreensão da condição humana, a necessidade de redenção e a esperança na promessa de salvação através de Jesus Cristo. Além de sua importância teológica, a história de Adão e Eva também tem sido objeto de interpretação e debate ao longo dos séculos. Diferentes tradições religiosas e estudiosos têm oferecido uma variedade de perspectivas sobre os temas abordados na narrativa, como a natureza do pecado original, a relação entre homem e mulher, a origem da humanidade e o propósito da vida humana na Terra. Além disso, a história de Adão e Eva influenciou não apenas a teologia, mas também a arte, a literatura, a filosofia e até mesmo a ciência. Ela serviu como um ponto de referência cultural e moral, gerando reflexões sobre questões fundamentais da existência humana, como o papel da liberdade, da responsabilidade e da busca pelo significado da vida. Ao longo dos séculos, as figuras de Adão e Eva continuaram a inspirar artistas, escritores, teólogos e pensadores de diversas tradições e culturas, destacando a perenidade e a relevância duradoura dessa história ancestral.